Olá amigas, oi amigos. Trago hoje, no contexto da farmacologia básica, algumas dúvidas sobre medicamentos. Na verdade, a gente usa medicamento sem perceber por que usa assim, ou coloca-se uma questão, mas por que tenho que fazer isto e não aquilo? E muitas das vezes fica sem a resposta. E mesmo perguntando a outra pessoa, se calhar não sabe por que aquela coisa tem que funcionar assim. Então, eu mais ou menos trago aqui algumas dúvidas que são mais frequentes e as suas respectivas respostas. Uma das dúvidas, por exemplo, está aqui. Por que é que recomendamos ao paciente tomar medicamentos na forma farmacêutica sólida com um copo cheio de água e por exemplo, a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, a cada 24 horas ou semanal, mensal, anual? Essa é uma das dúvidas. As pessoas não entendem por que devem tomar a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, enfim. Então, como resposta, recomendamos ao paciente tomar medicamentos na forma farmacêutica sólida com um copo cheio de água, não é? Para facilitar a passagem do medicamento da boca ao estômago e, nesse caso, evitando engasgo. E a cada, por exemplo, essas horas aqui, ou é a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8, a cada 12, a cada 24 horas, ou semanal, mensal, anual. E para garantir que a concentração plasmática do princípio ativo mantenha-se constante até o término da terapêutica. Porque o que acontece é o seguinte: quando você, por exemplo, toma um medicamento, ele tem um tempo de permanência lá dentro do organismo, que muitas das vezes é determinada pelas suas meias-vidas. Então, quanto mais o medicamento tiver meia-vida muito curta, esse medicamento facilmente vai se repetir em intervalo de tempo muito curto para garantir a sua permanência constante dentro da corrente sanguínea. Agora, se o medicamento tiver uma meia-vida longa, também isso vai condicionar com que os intervalos de fazer a segunda dose ou a segunda toma do medicamento seja mais longo também. Então, é isso. Quando dizem toma de 4 em 4 horas, se você não obedecer esse horário, o que vai acontecer é que você vai tomar o medicamento, passa aquela hora, volta a tomar outra hora. Vai ter problemas na cura do seu problema, não na cura da sua doença. Porque se passam 4 horas, significa que no fim de 4 horas o medicamento sai todo do sangue. Então já não tem medicamento no organismo para poder te curar. Então, se você toma após 12 horas um medicamento que devia tomar a cada 4 horas, automaticamente você está a comprometer a sua própria saúde. E se dizem que, por exemplo, um medicamento tem que tomar uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou tomar a cada 24 horas, isto é, tomar diariamente, você tomar esse medicamento a cada 4 horas, significa que você vai sobrecarregar o seu organismo por aquele medicamento, vai se intoxicar por aquele medicamento, e o risco de você morrer é maior, porque o medicamento estará em maior quantidade na corrente sanguínea sem que seja eliminado, porque a sua meia-vida é longa e automaticamente vai se criar problemas você mesmo por não obedecer o horário de toma de medicamento. Então, é muito bom
sempre obedecer o horário da toma dos medicamentos. E em caso você falhar a toma do medicamento naquela hora, é só naquele momento que lembra, se já passou a hora, tomar de novo na hora zero e começar a contar, fazer um novo ciclo de contagem. Então, o esquecimento de tomar o medicamento na hora certa, naquela hora, não diz respeito, tipo, o medicamento que restou tem que suspender ou tem que aumentar aquela quantidade que tomou, não. Apenas dê continuidade naquele que restou, começando na hora zero e assim, contando as horas recomendadas na receita médica, daí vai terminar com tratamento. Temos aqui a segunda duvidinha, né? Vamos ver o problema. Uma criança do sexo masculino de 1 ano de idade foi receitada 125 mg de 8 a 1 no nosso formulário nacional de medicamentos em Moçambique de 2007, quinta edição. 8 a 1 é fenoximetil penicilina comprimido de 500 mg. Nesse caso, porque o farmacêutico não tinha no seu estoque 8A2. 8A2 é fenoximetil penicilina em suspensão de 250 mg por 5 ml. Para tomar 125 mg do medicamento, né, via oral a cada 8 horas durante 7 dias. Vou repetir o problema. Uma criança do sexo masculino de 1 ano de idade foi receitada 125 mg de 8 a 1, porque o farmacêutico não tinha no seu estoque 8A2. Para tomar 125 mg do medicamento via oral a cada 8 horas durante 7 dias. Não é? Então, está aqui a duvidinha aqui. Em função da dosagem, como explicar a acompanhante da criança para dar-lhe a medicação? Não é? Muitas das vezes tivemos dúvida que ficamos sem saída. Ou se explicamos, algumas vezes usamos uma linguagem técnica em que os pacientes não conseguem perceber como tem que ser. Nesse caso, os acompanhantes não conseguem perceber a nossa linguagem. Então, temos que usar uma linguagem mais facilitada para facilitar a percepção. Já eu disse que 8A1 é fenoximetil comprimido de 500 mg. Então, é necessário dar 125 mg. Então, muitas das vezes disse que, visto que tem uma fissura ou um risco aí no meio, se divide aí, presume-se que você, ao dividir o comprimido, está a reduzir a sua dosagem ou a sua concentração. E ao voltar a repartir novamente aquelas metades divididas pela metade também, supõe-se que está a reduzir a concentração. Mas isso não é taxativo, não é? Porque existe a margem de erro. São aquele pó que costuma cair, ou às vezes você não consegue partir a metade. Então, provavelmente você não vai encontrar um valor exato, mas sim vai encontrar um valor aproximado. Então, nesse caso, muitas das vezes nós costumamos dizer repartir, ou seja, dar 1/4 à criança, ou dar 1/2. Então, existem acompanhantes que não percebem isso. Então, temos que dizer, se for para dar 125 mg, temos que dizer, levar um comprimido, partir em 4 partes iguais ou partir em 4 pedaços iguais e dar à criança um pedaço por cada toma. Mais uma vez, partir um comprimido em 4 partes ou em 4 pedaços iguais e dar à criança um pedaço por cada toma. Nesse caso, o pedaço, como é para dar a cada 8 horas, será dado 3 pedaços por dia. Quando acabar aquele comprimido, vai ter que levar outro comprimido, repartir também, dando à criança até terminar o medicamento prescrito.
pelo médico nesse caso. Perfeito? Indo mais além, ainda com o mesmo medicamento, estamos a prosseguir, estamos a sanar dúvidas do único medicamento até então. Mas são aspectos muito frequentes. Atendendo e considerando que o medicamento amarga, não é? Como explicaria o acompanhante da criança para dar-lhe a medicação de forma a evitar o paladar desagradável? Então, muitas das vezes é que costumamos dizer que levar um comprimido pôr no bolo de cima, mas como é que uma criança de 1 ano vai conseguir engolir um bolo de cima? É impossível. Ou às vezes costumamos dizer que lidar com sumo, muitas das vezes a composição do sumo pode alterar algumas propriedades do medicamento. Ou seja, lidar com refresco, sei lá o que, ou com chá, então tudo isso pode alterar as propriedades do medicamento. Então, como resposta a essa dúvida, o que temos que fazer é aquele pedacinho que a mãe partiu, aquele comprimido que a mãe partiu em 4 pedaços iguais, levar um pedacinho, pôr na colher limpa, com a ajuda de uma outra colher, esmagar, ou seja, triturar aquele pedaço que colocou na colher. Depois tem que adicionar água fervida. Atenção, essa água fervida é uma água que a mãe ferveu durante 15 minutos e deixou arrefecer. A água deve arrefecer até mesmo a temperatura ambiente. Depois de arrefecer, leva aquele pedaço, tritura na colher e adiciona a água. Não é? E para que a criança não sinta amargura ou sabor desagradável daquele comprimido, a mãe deve adicionar uma quantidade de açúcar ou mel que basta para adocicar um pouco aquele medicamento. Isso evita com que a criança, quando toma, ou cuspa porque o medicamento é amargo. Então, o açúcar e mel vai corrigir aquele sabor amargo do medicamento e assim vai facilitar a administração na criança, porque a criança vai tolerar quase com o medicamento. Ao sentir aquela doçura, automaticamente a criança vai engolir o medicamento sem problemas. Ainda com o mesmo medicamento, pergunta-se: que quantidade do medicamento a criança será prescrita? Ok, temos aqui uns dados que temos que usar. Se um dia está para 3 tomas, que corresponde, por exemplo, a 3 pedaços do comprimido, e a criança tem que tomar durante 7 dias. Nesse caso, se um dia está para 7 tomas, e a duração do tratamento para a criança é para 7 dias. Agora, 7 dias corresponde a quantas tomas? Então, é só multiplicar 7 por 3, e o valor é 21. Nesse caso, para que a criança tome aquele medicamento fenoximetilpenicilina em comprimido durante 7 dias, terá que fazer 21 tomas. Então, essas 21 tomas correspondem a 21 doses. E essas doses são de 125 miligramas, que é um pedacinho do comprimido que a gente vai repartir em 4 partes, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, se temos um comprimido de fenoximetilpenicilina que nós vamos repartir em 4 pedaços, isto é, um comprimido está para 4 pedaços e 21 pedaços nesse caso está para quantos comprimidos? Porque é o que nós queremos saber. Então, temos aqui unidades iguais que são pedaços, estão entre eles, que são 4 pedaços com 21 pedaços. Então queremos saber quantos comprimidos temos. Vamos ter que prescrever. Então, X fica embaixo da unidade diferente que nós não temos o seu companheiro. Então aqui vamos ter que dividir o 21 por 4, ou seja, vamos ter que multiplicar 1 vezes 21 a dividir por 4. Então 21 vezes 1 a dividir por 4 é igual a 5
comprimidos. Pedaço com pedaço vai desaparecer porque não queremos pedaço, mas sim queremos número de comprimido, certo? Então, se multiplicamos um comprimido com 21 pedaços e dividimos por 4 pedaços, então ficamos com 5 comprimidos. Os pedaços todos vão sair, certo? Então, não é possível o médico prescrever 5,25 comprimidos. Então, vamos ver os detalhes como que isso funciona. Existem duas alternativas para esse caso. Ou a criança será prescrita 5 comprimidos de fenoximetilpenicilina 500 mg, onde nesses 5 comprimidos vai faltar uma dose para a criança completar o tratamento. Significa, se você faz 5 vezes 4, sai 20 doses, e a criança tem que fazer 21 doses. Então, nesse caso, pode prescrever 5, mas tem que estar ciente que vai faltar uma dose para completar com o tratamento. Perdão. Ou por outra, a criança pode ser prescrita 6 comprimidos de fenoximetilpenicilina 500 mg, onde, mas no 6º comprimido, a mãe só vai ter que retirar um pedaço que corresponde a 125 mg e vão restar lá 750 mg, em que esses 750 mg vão ficar sem efeito. Agora, você vai ter que fazer a racionalização entre perder a criança, fazer a última dose e perder 700 mg do medicamento. O que é vantajoso? Então, como prescritor e perante aquela situação, você vai decidir, ok, eu prefiro que a criança complete 21 doses e perca 700 mg de medicamento. Ou eu prefiro que a criança não faça a última dose, mas não se perca nenhum medicamento. Então, cada prescritor vai fazer juízo de acordo com a sua disponibilidade, as condições do paciente e os objetivos que deseja alcançar. Estamos juntos? Perfeito. Indo mais para uma duvidinha, quase última, temos aqui. Por que dizes ou dizemos acompanhante das crianças, né, para agitar os medicamentos em suspensão antes de usar? Porque quando nós damos às mães, por exemplo, aquela suspensão, algumas vezes vem diluída logo na farmácia ou tem que preparar em casa. Então, recomendamos, se não está preparado, recomendamos ferver água, deixar arrefecer e pôr até no risco que lá foi determinado lá em cima, porque não se enche assim também até como é que eu posso fazer? Até transbordar, não. Tem que se encher até o limite indicado pelo fabricante, não é? Então, por que dissemos que, depois daí, nós dissemos que antes de dar à criança, a quantidade X tende a agitar? Então, por que tem que agitar? É para garantir a distribuição por igual do princípio ativo. Porque o que acontece, se você tem uma suspensão já preparada, o que acontece é que a parte sólida sedimenta-se e a parte líquida fica em cima. Então, por essa razão, se você lhe dar aquela água só, automaticamente lá não terá nenhum princípio ativo, não vai dar nenhum efeito. Então, tem que agitar mesmo, agitar, e depois de agitar, dar imediatamente. Porque se agitar depois deixar por 1 minuto, o medicamento vai sedimentar de novo. E sedimentando, automaticamente vai ter que agitar de novo. Então, agita e põe no copinho ou na colherinha da criança para tomar. E cuidado para não dizer que é para homogeneizar a suspensão. A suspensão não se homogeneiza porque lá temos partículas sólidas, partículas líquidas, cujas essas partículas nunca se misturam assim até chegar ao ponto de não se distinguir as partículas, certo? Então, uma suspensão é uma mistura heterogênea e não mistura homogênea. Mistura heterogênea porque nós conseguimos distinguir as fases quando
A suspensão sedimenta a fase líquida e a fase sólida. Perfeito. E pronto, era só isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Se tem mais alguma duvidinha, escreve a dúvida através do meu e-mail ou através da fonte onde vai ter essa aula e eu vou esclarecer.